A cidade de Camboriú, considerada em 2012 a mais violenta do estado em proporção habitacional, agora registra outro alto índice, o de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Neste ano, 18 casos foram contabilizados. Agora, o Conselho Tutelar da cidade trabalha para conscientizar crianças e familiares. O assunto já faz parte das páginas dos jornais da cidade. Em 2008 foram 98 casos, mas houve uma redução no decorrer dos anos. Agora, nestes primeiros meses, 18 abusos sexuais foram registrados pelo Conselho Tutelar. A gente vê que o nosso município não tem intenção nenhuma em maquiar a situação. A gente expõe para a comunidade os casos que vêm acontecendo e pede para a comunidade efetuar a denúncia. Então, acho que a comunidade está participando, né? As ocorrências estão chegando ao Conselho, estão sendo investigadas. A própria família da vítima está registrando o boletim de ocorrência para dar toda a formalidade à denúncia, isso é muito importante, mas é também preocupante para o Conselho Tutelar. A cada 5 dias, um caso de abuso sexual é registrado aqui na cidade de Camboriú. De acordo com representantes do Conselho Tutelar, a maior dificuldade para a conclusão dos casos é a impunidade dos agressores. As pessoas estão denunciando mais, mas o que nos preocupa é a impunidade que está acontecendo, porque de 18 casos que temos registrado esse ano, 17 foram registrados via boletim de ocorrência. A Polícia Civil está fazendo um ótimo trabalho nisso aí. Só que desses 17, nenhum foi preso pelo crime de abuso. O Conselho conta com o trabalho do Núcleo de Prevenção às Drogas e à Pedofilia, um dos referenciais em Santa Catarina. Nós sabemos que a maioria dos casos são praticados, esses abusos, por pessoas próximas, pessoas conhecidas, vizinhos têm aumentado bastante, e a informação é o melhor caminho. Nós estamos nessa campanha pedindo aos pais que protejam ainda mais. Claro que nós não vamos ficar neuróticos, não podemos confiar mais em ninguém, mas ao mesmo tempo nós precisamos estar atentos para ver onde nossos filhos estão, o ambiente que eles convivem, ao mesmo tempo os pais preparar essa criança para, se vier um abusador, elas saberem se defender, então isso é bem importante. Em 2009 foram registrados 76 casos. No ano de 2010 o número reduziu para 62. Já em 2011, menos 22 casos foram contabilizados. No ano de 2012, a redução foi ainda maior, 28 abusos sexuais foram denunciados. Já neste ano, mais de 50% do número referente a todo o ano de 2012 foi registrado. Na opinião de moradores, a impunidade influencia a ação de pedófilos. A impunidade é o grande responsável por esse tipo de coisa. Se as autoridades tomar providência, a coisa melhora muito. Tanto é que já houve um decréscimo na época passada e esse ano voltou a aumentar, segundo eu li no jornal. Na próxima quarta-feira, o Conselho Tutelar de Camboriú realiza na cidade um encontro com profissionais da região da ANFRE, que lutam pelos direitos da criança. E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. O mais triste disso tudo, na minha opinião, é que os autores desses abusos são, na maioria, as pessoas próximas a essas crianças e adolescentes, né? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Você anda me provocando aqui, né, com teus temas para me comentar. Mas primeiro fato, a impunidade. Isso não vai se resumir só ao fato da pedofilia. A impunidade desse país, né, ela está aí, é fato, é notório e por isso que a gente vê cada vez mais o aumento da criminalidade. Com relação à pedofilia, não é só esse fator que influencia, uma série de outros fatores. Inclusive, eu quero dizer a você que está em casa, a Luciana, que é um fator cultural. Isso está enraizado no povo brasileiro. Esse tipo de situação, isso é comum. Né? A gente hoje vê isso com mais frequência, porque em Camboriú nós temos um conselho, tem um órgão que atua nesse sentido e que está mostrando isso. Mas se você for para o interior do país, se for para o Nordeste, é comum você ver meninas de 13, 14 anos se prostituindo. E eu pergunto a você, isso também não é pedofilia? O fato de uma menina ir para a rua? Agora, quem é o responsável por isso? É o governo? É o pedófilo? Quem é o responsável? O pedófilo é um ser, né, abominável que a gente deveria tirar da sociedade? Evidentemente deveria, mas eu pergunto a você que está em casa, quem é o grande responsável por isso? O grande responsável por isso somos todos nós. Todos nós. Por quê? Porque nós aceitamos isso com naturalidade. Nós aceitamos ver programações na nossa televisão, chegando dentro da nossa casa, sem nenhum critério
né, com relação à censura. Crianças de 8, 9, 10 anos assistindo programações que têm apelo sexual. Infelizmente, essa é a cultura do nosso país. É comum a gente ver uma novela das 9, hoje, como eles dizem, que tem censura para 12 anos. Você vê cena quase que de sexo explícito na televisão. Você vê programas infantis criando situações, dancinhas para crianças, né, que levam a esse apelo sexual. As músicas que nós temos, na sua grande maioria nesse país, levam a esse apelo sexual. Ou seja, os pais, a família em si, aonde eu estou querendo chegar, é o grande responsável por tudo isso. Porque aí pega as menininhas de 12, 13 anos, que hoje em dia já estão mais encorpadas, botam com aquelas roupinhas pequenininhas, miudinhas, e acham bonitinho vestir a filha de 12 anos de mulherzinha, para que ela saia para a rua vestidinha igual o seu ídolo, enfim, aquela referência que ela tem na televisão. E aí o que acontece? Falta orientação por parte dos pais, falta uma aproximação maior por parte da família na hora de orientar. O que nós vemos? Situações como essa. Em Camboriú teve um exemplo, há algum tempo atrás, que está na estatística de 2012, que eu quero recordar para vocês que estão em casa, para que vocês avaliem. A menor, ela acusou um rapaz exatamente de pedofilia, de tentar abusar dela sexualmente. Mas olha o detalhe, essa menina tinha 16 anos, ela estava num bar junto com mais 2 amigos, casal de pessoas conhecidos no bar. E aí passou uma pessoa estranha e resolveu dar uma carona para levar ela para casa, os 2 amigos. Aí você não conhece a pessoa, o que ela fez? Os 2 amigos desceram antes e ela foi sozinha com esse rapaz para casa, parado numa rua escura. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do Estado? A responsabilidade é do pedófilo? Ele sim, ele abusou, ele viu a oportunidade. É igual um lobo, meu amigo. A ovelhinha está dando mole e o lobo vai lá. Se não tiver um pastor do lado para conduzir o seu rebanho. Então, na família, a gente tem que ter isso, tem que voltar aos princípios, voltar aos valores. O pai e a mãe não devem estar deixando uma menininha de 15, 16, 17 anos ir para a balada à noite. Né? Não deve deixar a sua filha sair. Quer dizer, ensinar valores, voltar a ter o pátrio poder. Se perdeu isso, e por se perder isso, nós vemos situações como essa. Quer dizer, as ovelhinhas da sua casa, meu amigo, estão expostas cada vez mais para os lobos que estão por aí. E aí depois não pode reclamar da sorte. Pedir para o Estado resolver o problema, ele não vai resolver. Quem tem que resolver é você, pai e mãe, cuidar melhor do seu rebanho, da sua família, dos seus filhos. A partir do momento que você der exemplo, der educação, orientar os seus filhos e fazer com que ele caminhe dentro daquilo que é reto, você não vai ter esse problema. Dificilmente uma família, quando acontece isso, a jovem, ela teve liberdade, Luciana, ela teve liberdade de sair, de se expor ao lobo mau, que no caso é o pedófilo. É verdade, os pais têm que partir dos pais e se cuidar dessa orientação, né? Partir de dentro de casa mesmo. É verdade, eu acho que a impunidade, isso, a gente tem que mudar as leis, claro, tem que ser mais severo com as leis, não tenho dúvida. Agora, o grande erro está na formação. Está quando o pai dá liberdade. E a gente fala de menina porque é mais comum, mas isso acontece com o menino também. Né? Então, a gente costuma ver meninos, mas eu acho que a gente tem que ter alguns limites, impor alguns limites aos filhos, que é para poder orientação, sentar, conversar, filho, orientar com relação a como age um pedófilo. Internet é outro problema gravíssimo. É verdade. Quantas crianças são iludidas através da internet e o pai acha legal, ele prefere não se preocupar porque o filho está sentado na frente do computador. Está dentro de casa. Está dentro de casa do que está na rua brincando. Mas se está na rua brincando, com orientação, próximo à sua casa, com pessoas amigas, muitas vezes é muito melhor do que estar sentado na frente de uma tela do computador, conversando, que sabe com quem? Lá do outro lado, com um canalha desse, um pedófilo, que consequentemente vai armar uma situação e abusar sexualmente depois dessa criança. Então, está aí, a minha mensagem final é para você, pai e mãe, observar melhor o comportamento dos seus filhos, né, e acompanhar ele, para que situações como essa não aconteçam. Se orientar, não tenha vergonha não. Não tenha vergonha de desligar a televisão na hora que está passando algo que você sabe que vai induzi-lo mais à frente a fazer uma besteira. Tenha coragem de mudar dentro da sua casa. Esse é o caminho, na minha opinião. Verdade, Lacerda. Bem pontual aí seu comentário. Obrigada. Então, até amanhã. Vamos fazer uma boa semana aí. Se Deus quiser, uma boa semana. Está chegando a Páscoa, né? Está chegando. Tá bom. Obrigada, Lacerda. Até amanhã. Até amanhã. E você vai ver no próximo bloco como foram os 3 dias de beleza oferecidos às detentas do presídio de Itajaí. O MCA Notícias vai para um rápido intervalo e já volta.